No vídeo, a Betina mente, porque ela não pode garantir a prestação de serviços que a Empíricos presta, dada a natureza do mercado em que essa empresa atua. Mentir em publicidade é um ato que viola as normas de defesa do consumidor. E isso é um fato, está expresso em lei, está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Meu pai é sim empresário, trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu sou onde eu sou, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Caralho! Oi, eu sou uma muleta metafísica materializada no mundo dos seres humanos e não tenho mais de R$1 milhão. Pessoal, hoje eu não vou falar muito sobre filosofia não. Talvez só um pouquinho sobre direito, ok? Eu vim aqui mesmo para falar sobre o caso dessa Betina, essa garota propaganda e funcionária da empresa Empíricos. Eu tenho visto muita coisa equivocada a respeito dessa menina e alguns fazem uma defesa até meio desnecessária dela. Neste vídeo eu pretendo trazer para vocês formas diferentes para vocês poderem analisar o caso da Betina e desse comercial tão emblemático da empresa Empíricos. Olha, só para começar, já poderíamos resumir esse caso da Betina, tentar resolver de uma maneira bem simples. Imaginem comigo, a Betina diz que foi capaz de, começando com R$ 1.520, conseguir alcançar um valor de mais de R$1 milhão de patrimônio, apenas investindo em ações. E pior, ela ainda garantiu que a pessoa que seguisse os passos dela dentro do trabalho da Empíricos conseguiria o mesmo resultado proporcionalmente. Ela garantiu o resultado. Nesse mesmo vídeo que a Betina fala isso, que eu vou deixar o link na descrição, no discurso dela, ela diz que foi capaz de aumentar o patrimônio dela para mais de R$1 milhão, dependendo exclusivamente dela. Só que no vídeo dela, ela não conta o que mais ela usou para aumentar o patrimônio dela. Então ela acaba induzindo as pessoas a achar que apenas com aquele valor inicial que ela fala que começou, ela foi capaz de conseguir esse dinheiro. Agora você pense bem. Ela diz que conseguiu aumentar o patrimônio dela para mais de R$1 milhão em menos de 3 anos. Você pensa bem, por que que ela ia sair dessa lógica dela, dessa metodologia dela de ganhar dinheiro, que só ela conhece, e vir para a internet para vender essa metodologia de ganho de dinheiro dela por um valor mais barato? Qual seria a finalidade dela com isso? O que que ela estaria almejando, desejando com isso? Para que ela ia parar de ganhar dinheiro, do jeito que ela estava ganhando dinheiro em 3 anos, para vir para uma empresa como a Empíricos para vender o método de ganho de dinheiro dela por um preço baixo? Por que ela faria isso? Para ajudar as pessoas? Se ela quisesse ajudar as pessoas, ela ia continuar ganhando dinheiro dela daquela forma, com aquela metodologia que fez ela ficar com mais de R$1 milhão, e não ia cobrar das pessoas para ensinar a metodologia delas, já que o valor que ela cobra é tão baixo para ensinar essa metodologia. Não faz muito sentido. Isso é só uma especulação, uma possibilidade que a gente poderia levantar para tentar discutir se esse discurso da Betina é realmente verdadeiro ou se é realmente falso e o que tem de produtivo nisso. Eu não estou aqui para dizer a verdade ou mentir, eu estou aqui só para ajudar vocês a pensar. Essa é uma possibilidade. É fato que as pessoas podem conseguir ganhar muito dinheiro investindo no mercado de ações. Mas para isso a pessoa tem que passar por algumas etapas. Não é tão simples como a Empíricos e a Betina fizeram parecer no vídeo. Pelo vídeo, pela propaganda da Betina, pela publicidade da Betina, parece que basta você ter um mínimo de dinheiro para você começar a ter resultados no mercado de ações. O que não é verdade, porque o mercado de ações ele não funciona considerando o mérito da pessoa ou não. Ele tem regras próprias de mercado que determinam o que vai valer mais e o que vai valer menos e outras inúmeras variáveis. Bem, agora vamos sair dessa possibilidade que eu acabei de falar, que é
esse fato de ela estar ganhando tanto dinheiro em tão pouco tempo e largar isso para vender para um público por um valor baixo. E vamos para alguns fatos, coisas que realmente aconteceram com a Bettina e que estão acontecendo tanto com ela como com a Empíricos. Um dos primeiros fatos sobre a Bettina que nós não podemos negar é que ela é uma funcionária da empresa Empíricos. Além disso, a Bettina é nascida em Timbó, em Santa Catarina, lugar onde a família dela é proprietária de uma sociedade, de uma empresa de usinagem desde 1953, sendo que ela integra duas das sociedades que são propriedades dessa empresa. Um segundo fato sobre a Bettina é que 3 anos atrás, ela já tinha feito outro comercial para a empresa Empíricos no mesmo sentido, porém os valores eram um pouco mais altos. Segundo esse comercial, ela teria transformado mais de 40 mil reais em pouco mais de 116 mil reais em apenas 18 meses. E é engraçado que talvez até por isso o vídeo não tenha viralizado, porque você começar um investimento com 40 mil reais é um valor muito alto para a maioria das pessoas. Já você começar com um valor próximo de 1.500 reais já é um valor que é um pouco mais acessível para as pessoas, muito embora ainda seja um valor alto para a grande maioria da população brasileira conseguir e tirar para fazer um investimento. Mas ok. Um terceiro fato um pouco interessante sobre a Bettina é que ela fez Juilliard, que é simplesmente uma das companhias de balé mais famosas do mundo, que fica em Nova York, demonstrando o quanto a condição financeira dela é privilegiada. Além disso, a Bettina também já fez até propaganda para o governo estadual de Santa Catarina, protagonizando o papel de uma médica. Olha o nível de influência dela, hein? Agora, um dos fatos que ninguém pode negar sobre a Bettina é que os vídeos dela, tanto o vídeo original quanto o vídeo de resposta, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, são vídeos destinados à publicidade, a dar publicidade para a propaganda dos serviços prestados pela Empíricos. A Bettina não está ali falando da vida dela porque ela quer transformar magicamente a vida das pessoas de uma forma caridosa. Não. Ela está promovendo o serviço de uma empresa específica para a qual ela trabalha. E como toda publicidade, a ideia é atrair o máximo de pessoas possível para a venda dos serviços. Por isso esse vídeo da Bettina ele é tão polêmico. A ideia é chamar a atenção do público para chocar as pessoas e fazerem elas debaterem sobre o assunto. Se é possível, se não é possível conseguir tanto dinheiro com tão pouco, em tão pouco tempo. Mas atrelada a essa discussão originária que se planejava originariamente, também veio a discussão sobre a questão de privilégios e meritocracia. Seria mesmo verdade que a Bettina conseguiu o que conseguiu só porque ela tem privilégios? Ou não existe essa coisa de privilégios e ela tem mérito próprio? A gente tem que separar as coisas nesse sentido. A Bettina, ela pode ter conseguido esse dinheiro pelo mérito próprio. Mas esse mérito próprio não exclui o fato de que ela tem alguns privilégios. Como eu já disse anteriormente, a família dela tem um grande poder econômico. Nada impede que a família dela e o ambiente que ela tinha na família dela, as informações que ela tinha na família dela, o trato que ela tinha com os familiares, o ambiente escolar que ela frequentou, não facilitasse mais para ela ter acesso a esse tipo de conhecimento para levar ela a chegar nesse caminho. Tá certo que ela tem o mérito dela de usar esse conhecimento para conseguir chegar onde ela queria, mas nada exclui o fato de que ela teve privilégios que a maioria das pessoas não tem, que é o acesso à informação para se chegar onde ela chegou. De fato, a Bettina é muito privilegiada. Ela tem uma família economicamente bem-sucedida, o que já garante para ela, de cara e de quebra, condições educacionais e sociais bem melhores do que a maioria da população, o que garante para ela também o acesso a determinadas atividades que a maioria das pessoas desconhece. Mas como eu disse, a ideia do vídeo é usar essa capacidade que a Bettina teve de conseguir o dinheiro
com privilégios e com o esforço dela, para gerar a venda dos serviços para a Empíricos. Essa é a finalidade dos vídeos dela. Por isso ela transmite essa imagem de uma pessoa batalhadora que venceu na vida, que se esforçou para conseguir, que ela empreendeu, que ela pensou em como ganhar dinheiro de uma forma ousada, diferente, que as pessoas não ousam, não pensam diferente. Ela traz essa imagem de sair fora da curva, de fazer um investimento que ninguém nunca fez, justamente porque é o ramo de atividade da empresa para a qual ela trabalha. Ela trabalha para uma empresa que presta esse tipo de serviço, que a finalidade é encaminhar as pessoas para saber conduzir o dinheiro delas para algum lugar. Só que esse marketing da Empíricos é um marketing agressivo. Esse marketing agressivo da Empíricos, ele tem a preocupação de fazer as pessoas contratarem os serviços, serem assinantes da Empíricos e contrair dívidas com a Empíricos para fazer a empresa crescer financeiramente. Não é a ideia da propaganda ajudar a pessoa a crescer de alguma forma. A ideia é prestar serviço, fazer a pessoa contratar a prestação de serviço. Daí, se a prestação de serviço terá ou não resultado, é outra coisa diferente. Até porque no mercado em que a Empíricos se propõe a atuar, ela sequer pode garantir os resultados dos serviços que ela presta. Justamente por trabalhar com um mercado de incertezas. O mercado financeiro não é um cenário em que você sempre vence. É muito mais um cenário de riscos do que um cenário de vitórias. Desse jeito, na prática, a Empíricos acaba sendo muito mais uma empresa de prestação de serviços que atua como uma espécie de autoajuda, só que no sentido econômico. A gente tem já no mercado, e vem fazendo muito sucesso, os livros de autoajuda, que são para problemas pessoais. No caso da Empíricos e de outras empresas que estão surgindo, eu estou dando destaque da Empíricos por causa da Betina, essas empresas elas vêm com uma autoajuda financeira, como regras de educação econômica, como regras de educação financeira. E o engraçado é que um dos próprios fundadores da Empíricos já declarou expressamente que sem um marketing agressivo, eles jamais conseguiriam ter o sucesso que estão tendo. Ou seja, eles estão usando desse tipo de publicidade, igual a da Betina, para conseguir levantar a empresa deles financeiramente e conseguir bater meta na assinatura da prestação de serviços. São impressionantes os caras. Impressionantes por quê? Eles fazem questão de causar polêmica, de causar discussão, de levantar vídeos dessa forma para as pessoas discutirem e ficarem em evidência nas plataformas de mídia, tanto na televisão como na internet. Nesse caso, muito mais na internet por causa das propagandas do YouTube. No vídeo, a Betina mente, porque ela não pode garantir a prestação de serviços que a Empíricos presta, dada a natureza do mercado em que essa empresa atua. Mentir em publicidade é um ato que viola as normas de defesa do consumidor. E isso é um fato, está expresso em lei, está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Esse marketing agressivo que a Empíricos usou, fazendo a Betina até mentir no vídeo, ao falar que ela garante o resultado, esse marketing agressivo é abusivo. E as pessoas estão defendendo ela, mesmo ela fazendo um marketing abusivo. O vídeo dela tem mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. E a maioria das pessoas que assistem esse vídeo não vai tentar continuar a ver o que está acontecendo. Geralmente elas não querem ver uma história grande, vídeos grandes. O que elas querem é ir direto no site para ver qual serviço elas vão contratar. Não é de praxe do brasileiro ler textos grandes, ler livros grandes e muito menos vídeos de longa duração. As pessoas estão custando a ver vídeos que tenham 7 ou 8 minutos. Até esse vídeo meu aqui, eu acho que a maioria vai parar na metade, se é que vai chegar aqui. E por favor, já deixa meio que uma sinalização. Quem chegar aqui já dá o joinha aí. Já aproveita para assinar o canal também. Só para me saber que viu o vídeo até aqui mesmo. Eu acho muita insanidade. A Empíricos faz a Betina falar que se você contratar os serviços da Empíricos e seguir passo a passo os passos dela, seguir passo a passo as orientações dela, você vai ter os mesmos resultados e que ela garante isso. Uma coisa que ela nem poderia fazer, que a lei proíbe ela de fazer, e tem gente defendendo a mocinha.
Tá certo que muita coisa que foi comentada, os machismos que foram comentados, são coisas estúpidas. Fica falando que ela conseguiu esse dinheiro porque o namorado deu, porque o papai deu, porque ela é bonita, dando um foco na imagem feminina dela como um instrumento para ela conseguir as coisas. Isso é machismo, isso aí tá errado mesmo. Mas defender ela de todas as formas é meio absurdo, porque ela está cometendo uma violação das normas de defesa do consumidor para garantir que a empresa dela consiga ganhar mais dinheiro em cima de uma violação da lei. Não dá para ficar defendendo isso. Não é à toa que o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, notificou a Empíricos por causa dessa propaganda da Betina. Por quê? Porque essa propaganda dela está violando as normas de defesa do consumidor. Essa publicidade é enganosa. Induz o consumidor a erro. Induz o consumidor a achar que ele vai conseguir os resultados proporcionais aos da Betina. Porque ela diz que garante isso. E para o Código de Defesa do Consumidor, quando a publicidade fala umas coisas assim, quando a publicidade informa o consumidor dessa forma, essa publicidade da Betina, ela simplesmente passa a fazer parte do contrato. E a Empíricos passa a ser obrigada a cumprir. Só que não sabemos se a Empíricos vai cumprir ou não aquilo que ela está prometendo para milhares de pessoas. As pessoas que assistem a essa propaganda da Empíricos, todas elas são consideradas pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, como potenciais consumidores, como consumidores de fato. Porque elas estão expostas a essa publicidade e elas podem vir a contratar esse serviço por uma interpretação errada, dada a malícia colocada nesse marketing, a informação falsa colocada nesse marketing, a informação incompleta colocada nesse marketing. A lei garante a proteção das pessoas contra a publicidade enganosa por causa disso, para que as pessoas não sejam induzidas a erro no caso de contratação de algum serviço ou mesmo na compra de algum produto. Porque a publicidade pode induzir o consumidor a erro. Não é à toa que o Código de Defesa do Consumidor exige que as informações devam ser claras, ostensivas, diretas, precisas e explicar tudo o que é necessário e os riscos possíveis, tanto da prestação do serviço, no caso da Empíricos e desse comercial, dessa publicidade da Betina, como no caso de produtos também. Mas para mim o pior é que do ponto de vista social, do ponto de vista de abalo social que essa propaganda faz, que essa publicidade faz, é ela trazer aquela velha ideia de meritocracia, a velha ideia de que as pessoas elas só conseguem alguma coisa se elas fizerem algo, se elas se esforçarem. É como se a Betina fosse capaz de fazer as pessoas serem como ela, de motivar as pessoas a agir e alcançar o mesmo que ela alcançou, mesmo que seja proporcionalmente, o que é uma grande de uma falácia. Eu vi muita gente tentando defender a Betina, falando para a gente parar de chororô, parar de ficar reclamando, parar de ficar falando mal dela, de ficar criticando e buscar inspiração no modo como ela conseguiu as coisas. Bem, a gente já viu aqui nesse vídeo que a família dela é rica, que ela teve uma das melhores educações, porque ela foi para Juilliard, a peça de balé mais famosa do mundo, em Nova York. Ela fez propaganda para o governo de Santa Catarina. Ela tem influência, ela tem contato social de relevância com várias pessoas, de poder na sociedade. A maioria de nós não tem esse estilo de vida. Nós não tivemos as mesmas experiências que a Betina. Como que a gente vai se inspirar em uma pessoa que teve facilidades que a maioria de nós aqui não tem? Cada pessoa tem as suas dificuldades na vida. Tá certo que ela teve um mérito dela de saber colocar a grande quantidade de dinheiro que ela tinha na vida dela de uma forma organizada e fazer esse dinheiro crescer. Mas a maioria de nós não tem uma grande quantidade de dinheiro na vida para organizar ele e fazer ele crescer. A Betina tinha um pai que provavelmente bancava ela. Ela pode ter feito os trabalhos dela, ter feito tudo, mas é um fato que a família dela ajudou ela. E a família dela tinha muita condição para fazer isso.
A maioria de nós não tem família para ficar bancando. A maioria de nós rala no dia a dia e custa sobrar algum dinheiro. E quando sobra, a gente quer diversão, a gente quer curtir um pouco do tempo que sobra pra gente. É o normal. A Betina vive num mundo paralelo. Ela vive num mundo especial, num mundo privilegiado. Não adianta falar que tem que buscar inspiração nela. Tá certo, a gente pode tentar fazer com o que a gente tem, mas a gente nunca vai chegar aonde essa menina chegou com o mesmo meio que ela usou. A gente pode conseguir sucesso de outras formas, deixando de procurar empíricos, deixando de ficar acreditando nessas fórmulas mágicas vendidas em comercial. A gente pode tentar empreender de uma forma diferente, que não seja a forma da Betina. A gente pode ter uma ideia mirabolante, a gente pode criar alguma coisa mirabolante e ganhar algum dinheiro com isso. É possível? É difícil? É. Mas é mais difícil para a gente ganhar dinheiro igual a Betina, na forma e nos meios dela, do que a gente buscar outros meios. Se a gente buscar outros meios diferentes da Betina, a gente tem muito mais chance de vencer e conquistar mais coisas do que da forma da Betina. Porque das formas dela, só com a experiência e com os recursos dela. A gente tem que adaptar as nossas necessidades, o que a gente quer, ao que a gente tem. A gente não tem o que ela tem. Então não dá para condicionar o nosso estilo de vida para tentar alcançar algo que ela alcançou com o estilo de vida dela. A gente só é capaz de alcançar com o nosso estilo de vida aquilo que a gente conseguir compatibilizar. Isso é evidente. Me parece uma grande besteira alguém tentar defender a Betina nesse sentido, como alguém objeto de inspiração. Ela é uma inspiração para pessoas do padrão dela, do nível dela, que tem os recursos dela. Não é um padrão para outras pessoas que não têm a mesma condição econômica. Não faz sentido. Não é racional isso. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. O padrão da Betina, a condição econômica da Betina, garante que biologicamente, eu não estou nem falando de ser uma coisa que ela mereceu, que ela batalhou, uma coisa que ela se esforçou. Não. Vou falar aqui agora de questões biológicas, que garantem uma maior facilidade para ela conseguir as coisas do que nós. A primeira coisa, o fator econômico, ele te garante pelo menos 3 coisas no desenvolvimento da capacidade intelectual. Te garante um saneamento básico, te garante uma nutrição adequada na primeira infância, que é durante ali até os primeiros 4 anos de vida, e te garante também, e tem grande chance de te garantir também, um ambiente domiciliar, um ambiente familiar adequado para você se desenvolver intelectualmente. Uma pessoa com muito recurso econômico, ela tem grande chance de ter boa nutrição na primeira infância, durante os 4 primeiros anos de vida. Vai conseguir também um saneamento básico, isso é certeza, e vai conseguir ainda, tem grande chance de conseguir ainda, um bom ambiente domiciliar adequado. Se a pessoa tem esses 3 fatores, e geralmente eles são conquistados com o poder econômico, com o fato de você ter mais renda, mais dinheiro que os outros, se você garante isso, a sua capacidade intelectiva ela tem chance de se desenvolver muito melhor do que uma pessoa que se alimenta mal durante os 4 primeiros anos de vida, que não tem saneamento básico, então está sujeita a mais doenças durante a infância, inclusive durante toda a vida até, e também não vai ter uma base, uma família estruturada, uma família que tenha uma divisão de informações, que tenha um compartilhamento de intelectualidade, que divida informações, que faça a criança pensar, refletir sobre as coisas, discutir, expor ideias, ver coisas diferentes, trabalhar o lado intelectivo dela. Isso tudo faz com que a Betina largue na frente. A maioria das famílias não tem esses recursos, não tem um ambiente estruturado, porque os pais não dão exemplo estudando, lendo na frente do filho, conversando sobre assuntos científicos de uma forma instrutiva. A maioria dos pais não consegue dar uma boa nutrição aos filhos durante os 4 primeiros anos de vida. A grande maioria dos pais não consegue garantir um saneamento básico adequado, então a criança acaba pegando várias doenças, não só na primeira infância, mas também ao longo de toda a vida. Isso tudo acaba
proporcionando um atraso na capacidade cognitiva, no desenvolvimento intelectivo da pessoa. Eu não estou falando isso da minha boca. Eu vou deixar aqui na descrição, além dos vídeos da Bettina que eu disse, alguns artigos científicos a respeito desses assuntos que eu estou falando. Tanto da nutrição e a influência que a nutrição nos primeiros anos de vida tem com o desenvolvimento do intelecto, do QI. Também o saneamento básico e a falta dele que causa no desenvolvimento do QI da pessoa, bem como também a falta de um ambiente estruturado, domiciliar, a falta de um ambiente domiciliar, doméstico adequado, o que faz na cabeça de uma criança, o que atrapalha no desenvolvimento cognitivo da criança. Recomendo muito a leitura, vou deixar aqui. Só lembrando, eu não estou querendo dizer que as pessoas que são mais pobres, que têm menos dinheiro, que elas são burras porque elas não vão ter uma boa nutrição, porque elas não vão ter um bom saneamento básico, porque elas não vão ter um ambiente doméstico adequado para desenvolver as habilidades cognitivas dela. Com isso, eu não estou falando que as pessoas mais pobres são burras. Eu estou falando que elas vão ter mais dificuldade para acessar outros níveis de conhecimento além dos que são necessários para as pessoas sobreviverem. Elas vão ter mais dificuldade para assimilar algumas ideias mais complexas, algumas ideias mais elaboradas, para enxergar algumas realidades que exigem mais esforço, que exigem mais reunião de informações. É nesse sentido que eu estou falando. Não estou chamando as pessoas pobres de burra. É um fato biológico que a má nutrição, a falta de saneamento e a falta de um ambiente doméstico adequado atrapalham na formação cognitiva. Isso desestimula, inibe a formação de conexões sinápticas no cérebro. Por quê? É uma questão de estímulos cerebrais. A criança que tem uma nutrição adequada, ela está recebendo ali os nutrientes necessários para o cérebro trabalhar. Quando ela tem um ambiente adequado, onde os pais leem, conversam sobre ciência, sobre arte, falam outras línguas, participam ativamente da atividade intelectiva do filho, sem causar bloqueios, sem violência, a tendência é que essa criança ela se desenvolva de uma forma intelectual muito melhor do que uma criança que não teve essa alimentação, que não teve esse ambiente, que não teve saneamento, então passou por doenças que não atrapalharam outra criança, e que na hora de entrar numa faculdade, ela vai estar anos atrasada na formação cognitiva dela. Porque a criança que teve um ambiente doméstico, ela já está adaptada aos estímulos intelectuais. Ela já está adaptada, já está acostumada a pensar, a debater ideias, a trocar informações, a ouvir, a respeitar, a se expressar. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Porque o nosso corpo evoluiu ao longo dos tempos para fazer com que o cérebro consumisse mais energia, porque nós nos utilizamos muito mais do nosso cérebro para decidir a nossa vida do que da nossa força muscular. Por isso o nosso cérebro consome mais energia do que o restante do nosso corpo, porque ele necessita de estímulos e ele só se desenvolve e só pode ser utilizado da melhor forma possível se ele está inserido em um ambiente em que os nossos sentidos consigam estimulá-lo. E ele deve ser bem nutrido para isso, e deve estar afastado de qualquer coisa que possa causar dano à nossa saúde e que possa repercutir nele. Agora, se mesmo depois disso tudo que eu falei, você não conseguir pensar outras coisas diferentes, porque eu não quero que você trate o que eu estou falando como verdade absoluta, eu quero que você vá atrás das informações que eu disse aqui, para confirmá-las, para ver se elas fazem sentido ou não, o que pode ser acrescentado, o que pode ser retirado. Se você mesmo depois disso continuar acreditando na história, na balela da Bettina, de que você só não consegue sair do lugar porque você não age, porque você não quer, se mesmo assim você acredita nela, paciência. O fato é esse. Você pode conseguir muito dinheiro? Pode.
vai ser muito difícil. Eu diria praticamente impossível. Mas as suas chances vão ser maiores se você tentar criar um modo de chegar lá do seu jeito, com seus recursos, com seu estilo de vida, do que tentar se inspirar na Betina, que tem uma vida totalmente diferente da sua. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, assina o canal e até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre filosofia.